Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, né, que está aqui nos acompanhando, assistindo nossos vídeos e tendo reflexões. Hoje a gente vai falar sobre validação, né? Que validação é essa? Existe no mundo um erro muito comum nas relações, né? Que é o erro silencioso e estruturante, que é a forma como as pessoas vivem nessa sociedade, né, de consumo, na sociedade capitalista, na sociedade neoliberalista. Essas pessoas, elas passam a vida inteira correndo atrás de um reconhecimento, seja ele profissional, amoroso, correm atrás de aprovação, correm atrás de atenção, correm atrás de serem vistas, né? Correm atrás de ter esse olhar do outro, que possa lhe validar e dizer quem é você. Mas existe uma verdade estrutural, sabe, sobre a questão do desejo humano, que esse é um grande tema que a gente sempre vem trazendo aqui, o nosso desejo, o desejo do outro. Que é o que? Quanto mais alguém corre desesperadamente para ser visto, menos valor simbólico essa pessoa tem, menos valor simbólico essa presença adquire, percebe? Porque se você faz muita questão de ser visto, é como se você não tivesse tanto valor simbólico, estamos falando de valor simbólico. A psicanálise, nosso digníssimo Freud, explica que nós, né, nos mostrávamos como sujeitos humanos. É esse nascer dessa identidade, sabe, pronta. Ele constitui a relação humana, sabe? É desse olhar do outro que constitui essa relação humana. Lacan, então, que Lacan é quem pega os textos de Freud e aí reexplica, ele diz que o desejo do outro, não, ele diz assim, o desejo do homem é o desejo do outro. Aí está fundamentado no seminário 11, tá? Os quatro conceitos. Ele traz sobre essa questão da visão do outro. Isso significa o quê, gente? Tá bem na parte da subjetividade, né? Bora tentar trazer para a objetividade, para a vida real. Desde cedo nós aprendemos a perguntar, sabe? O que o outro quer de mim? O que eu preciso fazer para ser amado? O que eu preciso fazer para ser querido? Quais são os movimentos que eu tenho que fazer para ser aceito? Como eu tenho que me comportar para ser aceito naquele grupo? Como eu tenho que me comportar para ser querido, para ser amado? O que eu tenho que fazer pelo outro para que o outro me ame? E a partir daí, né, que muitas pessoas se organizam e organizam a própria existência tentando responder a essa pergunta. E perceba que é uma pergunta fundamentada pelo olhar do outro, né? Tentam mostrar que são boas, tentam mostrar que são capazes, tenta convencer o mundo de que são importantes, mas perceba que esse convencimento sempre parte do outro, é o outro quem vai dizer que você é importante, que você é amado, que você... E o convite é exatamente que você seja essa pessoa para você mesmo. Então, assim, adaptar-se, agradar-se, moldar-se para agradar o olhar do outro. É frustrante, né? Por que é frustrante? Porque tem um problema profundo aí. Porque quando você vive tentando provar o seu valor, você entrega para o outro o poder de definir quem você é. Essa é a grande questão. E o outro muitas vezes não vai lhe dar o valor que você gostaria de ter, você não vai ter o valor que realmente tem, que realmente merece, que realmente vale. Lacan, ele traz muito claro isso nos estudos, sobre essa questão do olhar do outro, da validação do outro para você e para com a sua vida. Ele afirma que o sujeito humano, ele se constitui dentro de um campo do outro simbólico, que é o lugar da linguagem, da cultura, do reconhecimento social. Se você é mulher em uma sociedade que valoriza a mulher, ótimo. Se você é uma mulher que está na sociedade que não valoriza tanta mulher, você vai ter um outro olhar, né, social sobre essa figura. Então, é importante que você se autovalorize, que você se auto-ame, sabe? Porque observe, é no olhar do outro que o sujeito busca a confirmação da sua existência. Isso é um fato. Mas quando alguém
depende, e aqui é o ponto-chave, depende completamente desse olhar do outro, você definir. Aí é que tá o problema. Nós nos reconhecemos pelo olhar do outro, mas o olhar do outro ele não pode ser condício sine qua non para você se definir, percebe? Você não pode se tornar refém do olhar do outro para ter a identidade. A identidade, ela não pode ser terceirizada, tá? O valor próprio, ele passa a depender de uma aprovação do outro, isso é catastrófico para você e para quem tem esse movimento. Então é onde nasce uma forma de sofrimento, né, da contemporaneidade, principalmente por essas questões das telas, da internet, que você é visto, então você é validado através dos likes, das curtidas, né? A vida vivida como uma tentativa interminável de ser validado. Perceba, é o tempo todo ali, ó, na curtida, no like. E eu quero convidar você, então, a amadurecer essa subjetividade do não acontecer quando alguém finalmente consegue não agradar a todos, sabe? O que acontece quando você não agrada a todos? Você se frustra, mas esse é o normal, não vai agradar. Quando o sujeito ele se separa dessa dependência do olhar do outro e ele passa a se autovalorizar, a se auto-amar, entender o seu valor, entender que você tem importância, independente do outro lhe dar importância ou não, a sua vida, ela passa por uma mudança, né? Tem uma ressignificação aí. Você pode também encontrar isso no seminário 11 de Lacan, tá? Que fala dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. É um momento em que o sujeito deixa de viver apenas como resposta à expectativa alheia. Ele passa a viver as próprias expectativas, ele assume a própria posição no mundo. E é esse convite que eu quero fazer hoje para você nesse vídeo, assumir a sua própria posição no mundo, né? E aí você vai ter o quê? Uma virada importante na sua vida, que é você para com você, se validando, se analisando, se cuidando, né? O caminho que você vai percorrer. E que caminho é esse que você vai querer ser visto? Você vai querer ser visto por quem? Porque não é o olhar de todo mundo que vale a pena para você, não. É o olhar de algumas pessoas. Né? Qual é a posição subjetiva que você quer ocupar no mundo? Né? Qual é a posição subjetiva que você quer construir? Como você quer se construir? Quem você quer se construir? Quem você quer ser no mundo? Né? Tem uma frase que a gente fala assim: quem você é na fila do pão? Quem você quer ser na fila do pão? Que pão é esse que você está querendo comer? Porque quando a pessoa realmente ela se conhece, quando ela constrói a sua própria identidade na autovalorização, no autoamor, ela vive com dignidade e coerência. Por que coerência? Ela não sai mudando pelas ideias dos outros, ela tem coerência com quem ela é, com o que ela quer ser, com o que é certo. Né? Ela para de viver tentando provar o próprio valor e ela simplesmente vive de acordo com a coerência. Eu tenho caráter, o meu caráter não permite eu fazer isso, então eu vou seguir a minha vida com coerência por quem eu sou, porque eu sei quem sou. Então esse é o convite. Né? É curiosamente, assim, é um momento em que algo muda na relação. Isso é estrutural. Quando você passa a se identificar e saber quem você é, você tem uma presença simbólica, real, de quem é você. Você não precisa mais da atenção alheia, você não precisa mais da identificação da identidade do outro para se auto-identificar na sua própria identidade. Compreende? Assim, você não precisa convencer mais ninguém de quem você é, porque você simplesmente é. Você simplesmente é no sentido de manter a sua coerência de acordo com quem você é, de acordo com quem você vem buscando ser, de acordo com quem você quer ser. E temos que trabalhar para isso, né? Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre o projeto de vida e os projetos que você quer para a sua vida e essa construção desse eu. Observe. No seminário 7 também de Lacan, que é a ética da psicanálise, você pode assumir o próprio desejo.
que significa parar de viver apenas tentando corresponder à expectativa do outro e passar a viver as suas próprias expectativas. Compreende? Atender os seus próprios desejos, de acordo com que esse desejo seja ético e dentro dos padrões da sociedade. Significa, pessoal, você ocupar o próprio lugar no mundo, sabe? É sustentar a sua própria existência. Quando isso acontece, algo curioso e simbólico acontece no planeta, no cosmos, né? Na existência, na sociedade. O reconhecimento que antes ele era implorado, que você passa a se auto-reconhecer, ele começa a aparecer espontaneamente. Sabe? As pessoas passam a te reconhecer porque você se reconhece. Não é porque o sujeito corre atrás desse reconhecimento, mas é porque há uma consistência simbólica da sua presença. Quem é fulano? Fulano é isso. Eu sou isso. Diante do seu olhar ou não, eu sou isso. A psicanálise, ela nos ensina que o valor de um sujeito ele não nasce da aprovação constante, tá? Mas ela nasce de uma posição que o sujeito ocupa diante do próprio desejo. E aí eu te pergunto, qual é o seu desejo? O que você quer como desejo operante da sua vida? Quem você quer ser? Né? Como você faz para ser reconhecido? É uma pergunta. Mas você faz por você para ser reconhecido por você, sendo reconhecido por você, e aí você passa a ser reconhecido pelo outro. Compreende? E essas grandes questões, elas perpassam pela nossa existência, pelo nosso eu. Outra pergunta que você pode se fazer é: que tipo de sujeito eu estou me tornando? É uma reflexão, você pode pegar um caderno e começar a anotar. Porque no fundo, as relações humanas, elas funcionam de maneira paradoxal. Isso é um fato. Quem vive implorando reconhecimento, no final das contas está pedindo para ser visto, né? Ele acaba se esvaziando no próprio valor. Porque valor é algo que você tem ou você não tem. Você não precisa do olhar do outro para ter valor. Não é trabalho do outro dar valor a você. O trabalho do valor é seu para com você mesmo, compreende? Quem constrói, pessoal, uma vida de identidade, de posição, de estrutura, de consciência, de saber quem é, de caráter, torna-se naturalmente encontrado. Como assim? Eu quero me relacionar com uma pessoa de caráter, uma pessoa assim. Então, se você não se molda para caber no mundo do outro, o outro ele vai observar as suas características e vai vir até você, né? O caminho ele é do reconhecimento, sabe? Eu reconheço as características de fulana e eu vou até fulana para ter aquelas características, para ter aquele valor, que é aquele valor que eu busco. Sabe? Busque construir uma vida de valor, de caráter, de coerência. E tudo aquilo que você busca vai chegar até você, porque o que você busca é buscado por você, compreende? Então eu vou deixar um convite aqui para você, então, buscar construir a sua identidade, construir a sua presença, construir o seu valor, construir a sua coerência, construir a estrutura que você quer ter na sua vida e aquilo que você quer entregar para o mundo, né? Deixe as pessoas certas de te encontrarem no seu caminho. Espero que vocês compreendam como assim, eu sou isso. Quem quer me encontrar vai encontrar. Quem busca isso vai encontrar isso em mim. E esse significante isso, você pode atribuir o valor simbólico que você quiser. Caráter, valor, amizade, personalidade, amorosidade, generosidade, né? Submissão, uma mulher submissa, uma mulher amorosa, uma mulher generosa, uma mulher carinhosa, uma dona de casa, enfim, deixa os seus... Uma mulher trabalhadora, vou puxar o saco das guerreiras agora. Uma mulher guerreira, uma mulher trabalhadora, uma mulher que busca, né, fazer de tudo e ainda fazer mais um pouco, ter o terceiro turno.
Enfim, seja essa pessoa, tenha esse valor, construa esses valores. Porque quem busca, quando te encontrar, vai encontrar o que busca. E aí os encontros acontecem. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido contributivo para você, que traga reflexões e que seja importante, né, para a vida e para a sua vida em especial, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Vamos seguir aí então nessas ideias de projeto de vida e projetos, né, de reflexões de quem somos nós nos autoconstruindo em uma sociedade, né? Nos separamos do grande outro, do pequeno outro e sabemos exatamente quem nós somos na filinha do pão e qual pão a gente está querendo consumir, tá bom? Beijo!